A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Garota de Rua. A noite no campo ocidental é dolorosamente pacífica. O som de sapos cantando do canal. O farfalhar das folhas de coqueiro toda vez que o vento sopra. As fileiras de coco ao longo do rio se misturam com a voz típica da narrativa na voz dos ouvidos. Tudo entrelaçado, criando um som ousado da parte oeste do rio. Minha aldeia era muito pobre. Toda a aldeia tinha apenas algumas televisões em preto e branco de 12 polegadas naquele ano. À noite, as pessoas se aglomeram em casas com televisores para assistir a filmes. Portanto, a perda ocasional de algumas galinhas e patos não é incomum no campo pobre nos anos 90. No meio do dia, uma lancha correu no rio, diminuindo repentinamente a velocidade ao se aproximar do meu cais. Alguém estendeu a mão, acenou e chamou: "Filinto! Filinto!" Eu estava amarrando a corda da canoa. Olhei para cima e percebi que era Simone, filha de uma amiga de minha mãe. Todos os anos, durante as férias de verão, Simone volta da cidade para visitar os avós, ficando um mês inteiro. Este ano será o mesmo. Como a canoa ainda estava deslizando lentamente no rio, só tive tempo de levantar a mão e sorrir levemente para ela. Incapaz de dizer uma palavra. Ela estava voltando para a aldeia e eu estava prestes a subir em um barco até o mercado flutuante para comprar frutas. Esta tarde, tive que trabalhar com as pessoas da aldeia para dragar valas e consertar as margens para me preparar para a nova safra de arroz. Sabendo que ela voltou, fiquei muito feliz. Subi na cadeira e meu coração ficou leve. Quando terminei, meus amigos e eu tiramos nossas camisas. Dividimos em duas equipes. Pegamos alguns cocos como postes de golfe e chutamos uma bola em campo aberto à beira do rio. Enquanto chutávamos, vi Simone e sua irmã, Miriam, subindo em uma canoa, sabendo que eu estava jogando futebol. Ela não ligou, mas deu a volta no quintal e parou perto de onde eu estava. Vendo isso, me virei e ri. A irmã Simone perguntou: "Filinto, você terminou de chutar a bola?" "Sim, está quase pronto." "Irmã, é isso. Vamos para casa." Miriam, irmã de Simone, acenou com a cabeça e ficou sentada na canoa. Comparada a Simone, Miriam é muito menos falante e tímida. Naquela época, eu tinha 17 anos, trabalhando como alpinista para levar frutas da horta para o mercado flutuante. Simone tinha acabado de terminar seu primeiro ano de faculdade na cidade. E Miriam tinha acabado de terminar a 8ª série. Ambas as irmãs são lindas, brancas, perfumadas. As características das meninas de rua, completamente diferentes das meninas do Campo Negro por causa do sol e do vento do oeste. A mãe de Simone é da minha aldeia, uma amiga íntima da minha mãe. Seu pai é natural da cidade, trabalhando como oficial de irrigação, estacionado em um distrito perto de onde sua mãe trabalha como trabalhadora de processamento de frutos do mar. Eles se conheceram, se apaixonaram e depois se apaixonaram. Minha mãe disse que, no passado, minha mãe e sua mãe eram muito próximas, crescendo juntas em canoas, subindo em barcos para ir à escola. Sua mãe fugiu para o distrito para trabalhar como trabalhadora, mas toda vez que ela voltava para sua cidade natal, as duas ainda dormiam juntas, confidenciando até de manhã, antes do dia em que sua mãe se casou. Eles ainda ficavam acordados a noite toda, chorando profusamente, prometendo ser comunicadores. Os avós maternos de Simone ainda estão vivos. Então ela retorna à sua cidade natal várias vezes por ano. Na maioria das vezes durante as férias de verão. Desde criança, estou acostumada a brincar com as irmãs de Simone. Nós três subimos em uma canoa para frente e para trás entre a casa dos meus avós e a minha. Apenas para nos separarmos quando minha mãe me chamou para jantar em casa. Às vezes, minha mãe chamava minhas irmãs para jantar. E eu estava muito feliz naqueles dias, sabendo que ela gosta de comer peixe cabeça de cobra grelhado no subsolo. Muitas vezes aproveito a tarde para sair para o campo para pedir e pegar peixes cabeça de cobra muito grandes para fazê-la feliz. À noite, a casa de seus avós estava lotada e lotada.
Na minha casa, meu pai costumava dirigir um barco comprido. Então Simone costumava dormir com minha mãe. Miriam ficou e dormiu com a avó. Foi essa circunstância que criou o primeiro amor entre mim e Simone, que dura até hoje. No verão, quando eu tinha 17 anos, ainda era um garoto do interior, subindo em um barco de frutas todos os dias. Irmã Simone não mudou muito nos últimos anos, apenas se tornando cada vez mais bonita e graciosa, segundo minha mãe. Quanto a Miriam, depois de um ano sem vê-la, ela estava inchada, seu corpo estava claro, onde ela precisava ser redonda, onde ela precisava ser redonda, onde ela precisava ser esbelta. Ela era esbelta, mas eu não prestei muita atenção em Miriam. Para mim, Simone é o modelo ideal. Eu gosto muito dela. Como todos os anos, à noite, ela vinha à minha casa dormir com minha mãe. O campo ocidental naqueles anos carecia de todos os tipos de coisas. Cada casa tem apenas um rádio para ouvir a voz do Vietnã, alguns fãs de sapos e algumas lâmpadas vermelhas de 20W. Muitos dias, quando eu ia subir no barco, estava muito quente, eu ficava no meio do quintal, pegava a água do rio para me refrescar e depois subia em uma rede para dormir. E ela pegou água do rio, levou-a para o banheiro com telhado de folha de coqueiro para lavar bem. Naquele ano, comecei a ter curiosidade sobre minha filha, irmã Simone, uma menina linda. Foi difícil para mim não ficar abalado. Comecei a olhar para ela. Depois de lavar as roupas dos meus irmãos, minha mãe foi verificar os peixes e as ratoeiras. Depois nos convidou para a casa dos meus avós para assistir ao filme Santin Tuitim. Eu o segui, mas quando Glass ficou com raiva, eu saí. Tenho cuidado. Antes de sair, muitas vezes tranco a porta e coloco uma folha de coco como marca. Naquele dia, quando cheguei em casa, descobri que a porta ainda estava trancada, mas a folha de coco havia sumido. Minha casa tem um quintal grande. Plantei algumas jaqueiras e coqueiros. O portão é feito de bambu, apenas para evitar galinhas e patos, não para evitar roubos. Vendo que o talo da folha de coqueiro havia sumido, entrei gentilmente, peguei a árvore e subi na canoa. Verifiquei o toco da jaqueira e do coqueiro e fui até a porta da casa. A porta ainda está trancada. Saí para o jardim dos fundos, onde havia um chiqueiro e uma pilha de palha. Aproximando-me do jardim, ouvi um sussurro, pensando que era um ladrão sobre como pegar galinhas. Eu me aninhei contra a parede. Escutei e estava prestes a correr para chamar meu vizinho. Mas então reconheci a voz de Simone. E se a senhora Sal voltar? A outra pessoa disse alguma coisa. Tentei ouvir, mas não consegui entender. Depois de um tempo, houve apenas um guincho. Fiquei assustado. Descobri que a irmã Simone estava aqui. Mas quem era a outra pessoa? Fiquei curioso. Guardei a árvore trepadeira. Fui para a cozinha. Olhei pela abertura na parede e olhei para a palha. Depois de ajustar meus olhos por um tempo, vi Simone encostada no canudo, se contorcendo. Estava escuro, só havendo muito branca. Os dois suspiraram por um longo tempo antes de sair. Eu engasguei, quando a outra pessoa a deixou. Tudo era vago, mas eu sabia que o lugar dela devia ser lindo. Isso me motiva a querer vê-la um dia. Naquela noite, eu estava frustrado, não conseguia dormir. A irmã Simone, a filha que eu secretamente desejava, agora tornava minhas emoções mais fortes do que nunca. Eu dormia no quintal e ela dormia no quarto com minha mãe. A um quarteirão de distância um do outro. No meio da parede há um quadrado, coberto por uma cortina antiga. Arrisquei puxar a cortina para o lado para observá-la. O quarto estava escuro. Eu só conseguia ouvir o som da respiração uniformemente, mas não sabia se era da minha irmã ou da minha mãe. Depois de olhar para ele por um tempo, puxei a cortina para trás. Deitei-me na rede, me contorci e adormeci a qualquer momento. De manhã cedo, minha mãe se levantou, preparando-se para ir ao mercado flutuante comprar frutas. Na minha cidade natal, há um mercado flutuante a cada poucos dias. Minha mãe levava jaca, coco e manga ao mercado para vender.
levando dinheiro para comprar molho de peixe salgado ou tecido para costurar roupas para meus irmãos. A vida no oeste do rio é pacífica e simples. Quando minha mãe desceu do barco, a irmã Simone, que havia retornado da cidade há apenas alguns dias, não estava familiarizada com o ritmo da vida rural e foi acordada pelo som do barco. Bocejei, sentei-me na rede e me inclinei por um tempo, apenas para lembrar que ela ainda estava dormindo no quarto. Puxando a cortina ligeiramente, olhei para dentro. O som do leque do sapo abafou sua respiração. Sua respiração estava mais pesada. Suas costeletas tremulavam ao vento e suas bochechas estavam vermelhas e rosadas. Como a irmã Simone é bonita agora. Olhei para as calças, não revelando nada, mas ainda estava imaginando o que aconteceu ontem à noite. De repente, minha irmã, 1 ano mais nova que eu, se arrastou, chamou minha mãe, assustou a mim e a minha irmã. Ela acordou e eu voltei à realidade. Eu te persuadei. Ela saiu da sala, amarrou o cabelo e perguntou: Filinto ensinou tão cedo? Sim, é assim todos os dias. Para onde minha mãe foi? Minha mãe vai ao mercado flutuante às 5 horas. Mas eu não sei de nada. Ela sorriu. Seus dentes eram brancos, brilhantes como pérolas, escondidos atrás de seus lábios vermelhos. Naquela época, ela era tão bonita quanto uma fada. Meu irmão está ausente de sua mãe. Lento, eu tive que sentar e brincar com ele por um tempo. E então ele ficou quieto. Fui para o campo, pratiquei alguns movimentos para aliviar o cansaço. De repente, ouvi minha irmã me repreendendo: Boa criança. Sente-se e espere por mim. Eu disse: Vamos continuar brincando com você. Sim, onde você está indo? Você vai ao banheiro. É muito ruim não fazer xixi de novo como Emília. Ela deu a volta para os fundos da casa, onde minha mãe colocou um recipiente de urina para regar os vegetais. Ao vê-la partir, corri para a cozinha, olhei pelas fendas dos tijolos e observei cada movimento dela. Mas não havia nada além de um pouco de branco em seus quadris. Tudo estava coberto de palha e tijolos. Oh, é tão difícil ver você. De repente, minha mãe chegou em casa, com uma cadeira cheia de presentes para mim, minha irmã e minhas irmãs. Fiquei muito feliz. Naquela tarde, ela me convidou para subir em uma canoa até o mercado do distrito, comprar bobinas de guarda-chuva e artesanato. Ela tricotou uma cesta de frutas para cada criança. Vagando pelo bairro, na estrada, algumas vezes tentei perguntar sobre a noite passada, mas parei, com medo de que ela ficasse com raiva e não brincasse mais comigo. A curiosidade ficou comigo na semana seguinte. Quem era o homem naquela noite? Eu nunca a conheci ou ouvi mencionar isso. Minha afeição por ela não diminuiu, embora eu veja com meus próprios olhos que ela a deu às pessoas. Eu ainda desejo vê-la um dia. Não importa o que aconteça. O verão no oeste é ensolarado. Nossos filhos costumam se reunir sob a copa dos coqueiros ao longo do rio, brincando. É também um lugar onde as pessoas descansam os pés após a jardinagem. Irmã Simone também nos acompanhou até aqui, brincando com as crianças da aldeia. Eu estava muito orgulhoso dos meninos mais velhos da aldeia que a observavam, porque ela me considerava sua melhor amiga e ficava dizendo: Filinto, Filinto, o dia todo. Mais uma semana se passou e as coisas ainda não progrediram. O outro homem não apareceu novamente. Ou talvez eles se conheceram sem que eu soubesse. Parecia que a oportunidade de vê-la neste verão passaria. Mas de repente chegou. Naquela noite, o vento estava frio, a lua estava clara. Toda a família estava dormindo quando minha tia chamou à porta. Minha mãe abriu o portão. Entrou em casa para pegar algum dinheiro e disse a mim e a minha irmã que meu avô havia morrido. E minha mãe teve que ir lá para ajudá-la a cuidar do funeral. Fui fechar o portão para minha mãe. Depois entrei em uma rede para me deitar. Mas não consegui dormir. Deitei-me ouvindo sua respiração. Meu coração estava cheio de saudade. Às 2 horas da manhã. Estava frio lá fora. E minha irmã e eu desligamos o ventilador. Fiquei parado, apreciando cada som da sala. Eu a idolatrava. Só queria vê-la, ouvi-la,
rir e agora ouvir sua respiração. Não com más intenções. No início, o som da respiração era uniforme. Depois acelerou, quando sua respiração era urgente. O farfalhar soava mais claramente. Eu pensei que ela tinha caído em um sono profundo. Então ela se sentou e abriu a cortina para assistir. Mas assim que ele se esporeou, o som parou. Fingi ficar parado. E então o som veio novamente, ficando cada vez mais alto. Não era como a noite em que ela estava com a outra pessoa. Apenas não tão grande e selvagem quanto naquela noite. Aos 17 anos, subindo em um barco com amigos no mercado flutuante, eu sabia muito sobre adultos. Pelo que eu tinha acabado de ouvir, eu tinha certeza de que Simone estava chateada. Fiquei imóvel, fingindo estar dormindo. Fisiologicamente, aos 17 anos, anseio muito por ela, mas não me atrevo a correr o risco. De repente, a tosse de seu quarto me assustou. Ela saiu, pegou uma concha para pegar água do tanque e caminhou em direção ao banheiro. Acho que ela foi se lavar. Depois daquela noite, olhei para ela com um desejo cada vez mais intenso. Eu não conseguia parar de imaginar sobre ela, sobre aquelas noites imprudentes, sobre seu rosto lindo e delicado. Eu a amo muito. O funeral de minha tia foi na vizinhança, e minha mãe correu de um lado para o outro entre as duas casas. Na tarde seguinte, minha mãe chegou em casa e reclinou-se de costas. Ela veio para brincar. Sentei-me em casa, ouvindo minha mãe e minha irmã falarem. Ela disse: "Os jovens do meu bairro estão muito engravidados." "O quê? Eles estão me provocando? De quem são os filhos? Diga-me, você disse aos pais deles?" "Sim, não, ontem à noite, quase desmaiei no banheiro da minha avó. Eu estava tomando banho quando de repente ouvi um barulho. Olhando para cima, vi um par de olhos de homens olhando através do buraco aberto na parede da folha de coco. Eu estava com tanto medo. Gritei, mas meus avós eram pesados e não ouviam. Ele vestiu apressadamente suas roupas e correu para dentro da casa. À noite, quando minha tia voltou para ficar de guarda, ousei tomar banho novamente. Por que isso? A casa dos avós estava vazia. Então foi fácil para eles subirem em uma canoa para o jardim. De agora em diante, vá para sua casa tomar banho. Sim, deve ser assim, senhorita, mas graças à minha tia. É tarde demais. Minha mãe e minha irmã conversaram sobre outra coisa. Naquela noite, minha mãe ainda veio ajudar minha tia. Ela disse que iria para minha casa dormir. Naquela tarde, ela me convidou para subir em uma canoa até o mercado distrital, comprar alguns artigos diversos e depois visitar os correios da comuna. Ela se registrou para ligar para alguém, que é seu amigo. Na tarde de verão, o sol cai e os gafanhotos pairando o campo para a aldeia. Dos telhados de folhas de coqueiro, sobe a fumaça do fogão. O cheiro de peixe e cabeça de cobra grelhado se mistura com o cheiro de lama de rio. O que me faz lembrar até agora. Quando os parentes estavam preparando o jantar, ela levou as roupas para minha casa. Passando pela cozinha, vendo que eu estava cozinhando farelo de porco, ela franziu a testa. Tomei banho graças à casa. Sim, sim. Meu amigo voltará da cidade em um momento. Se os vizinhos o intimidarem, lembre-se de me proteger. Você pode ficar tranquilo. Eu não perguntei quem era seu amigo. Se era o cara que estava ao lado do canudo na noite anterior. Pergunte-me como admitir que estou perseguindo você, sabendo que minha mãe estava ocupada ajudando no funeral. Ela chamou sua amiga para casa. E pensei comigo mesmo que tinha que segui-la esta noite. Às 20 horas, ouviu-se o som de uma lancha correndo para o cais. Eu a vi com um irmão. Eu disse alguns cumprimentos, fingindo pedir a ela para ficar em casa para sair. Ela acenou com a cabeça e me disse para ir para casa mais cedo. Fingi ir embora, mas depois de um tempo voltei. Fui para a casa do vizinho sentar e brincar. Meus olhos não saíram de casa. Ela e o outro irmão sentaram-se do lado de fora do quintal conversando por cerca de 15 minutos. Ela olhou em volta e puxou-o para os fundos da casa. Eu me despedi apressadamente do meu irmão. Contornei a cerca. Entrei no quintal.
suavemente, tão rápido quanto um corte. Fui para a cozinha. Procurei um lugar seguro para observar. Irmã Simone e o outro irmão eram fortes. Ela tinha que se encostar na parede da folha de coqueiro. Lá fora, a lua é brilhante, igual ao vão entre a parede e a palha. Discreta com a casa ao redor, mas claramente visível da cozinha. Os dois sussurraram, uivando. De repente, a porta se abriu e minha mãe voltou. Eu estava tremendo, com medo de que minha mãe entrasse na cozinha e me encontrasse. Felizmente, mamãe apenas pegou algo e trancou a porta. Eu suspirei. No jardim, ela contou ao outro homem sobre ser perseguida por um vizinho. Eles viram alguma coisa. Você? Eu não sei, mas tenho certeza. Eu permaneço firme. Eles só veem este lugar. Este lugar. Oh, a irmã Simone é uma garota de rua. Tão ousada. Então você se lembra de mim? Lembre-se de enlouquecer. Eu também. Senti muito a sua falta ontem à noite. Ela tinha acabado de falar e colocou o rosto no colo dele. Se eu não a tivesse conhecido, nunca teria pensado que o corpo de uma mulher era tão bonito. A história do vizinho perseguindo-a no chuveiro. Conte-me. É fácil de entender. As mulheres da minha cidade natal são inundadas o ano todo. Pobres. Onde ficar bonitas? A pessoa mais bonita do bairro provavelmente não é tão bonita quanto minha irmã. Um cara obediente ainda é cobiçado. Muito menos os outros. Ela é muito bonita. Quantas vezes eu esperei vê-la. E hoje isso se tornou realidade. O outro irmão, chamado Tai, olhou para ela, observou e depois se abaixou. Sua voz era como um lobo uivando em uma noite de luar. Essas imagens, eu acho, estão apenas em filme. Agora posso vê-lo pessoalmente, feito por uma irmã linda, obediente e selvagem, olhando para você amanhã. Não sei o que vai acontecer. Vocês dois. Suspiro. Fale um pouco e depois vá para o campo. Ele entregou a ela uma caixa de alguma coisa e disse a ela, com a intenção de ligar o motor do barco. Ela parou. Esperei que Filinto voltasse e ele me levou para o chefe do bairro. Você vai sozinho. Tenho medo do bullying dos jovens. O que Filinto está fazendo? Suba na cadeira. Carregue as frutas. Estou prestes a fazer 18 anos e também sou bonito. Bem, é tarde. Não há problema em você ir sozinho. Tai ligou o motor. O barco partiu. Ela fechou o portão. Levou a lamparina a óleo e as roupas para o banheiro. Acabei de tomar um banho agora. Agora tomo banho de novo. Devo ter lavado a cera. Eu tive a ideia de ir para os fundos da casa para perseguir. Sem hesitar, rastejei para fora da cozinha e me escondi no final do jardim, onde o arbusto de melão se agarrava ao teto da banheira. Colocando alguns tijolos, levantei-me, olhando pelo buraco aberto entre as duas folhas de bucha. Neste lugar, exceto pela família, provavelmente ninguém pode entrar. Talvez seja por isso que ela teve a garantia de tomar um banho e apenas cantar baixinho. Apenas colocar a lamparina no quadro e enganchar suas roupas nos pregos que minha mãe pregou na parede. A cena no banheiro é claramente visível graças à lâmpada a óleo. Eu observei cada movimento dela, engolindo minha boca. Você é tão bonita. Talvez hoje eu possa vê-la. Eu estava cambaleando com tantas perguntas e nervosismo. Mas ela ainda não tirou a roupa. Entrou em casa para fazer alguma coisa. De repente, uma música estranha soou. Ó Oeste. Há alguém voltando. Naquela época, apenas casas com rádios estavam disponíveis. Onde minha casa consegue esse tipo de música? Som claro do banheiro. Eu estava me perguntando. Ela colocou uma bacia com água. Fechou a porta com folhas de coqueiro e depois tirou lentamente a roupa. Oh meu Deus! Onde você está tão linda? Ela se abaixou, admirou e derramou baldes de água de cima para baixo. Se não fosse por seu conhecimento, eu teria ousado correr o risco. Enquanto eu estava bisbilhotando, ouvi a voz da minha mãe na frente da porta do banheiro. É tão tarde, irmão? Sim. Onde está o rádio? Amor, meu amigo deu a você. Parece bom. Sim. Você não vai ficar com eles esta noite? Você faz. Mas o garotinho é tão chato que você tem que levá-lo para dormir.
Onde? Filinto ainda não voltou, não é? Sim, ainda não. Eu cuido do menino para ajudá-lo. Sim, sim, esperando minha mãe e meu irmão entrarem em casa. Saí dos arbustos de melão. No banheiro, ela continuou. Fiquei muito triste, mas não me atrevi a correr o risco. Com medo de que minha mãe saísse para verificar o chiqueiro. Cumprimentei minha mãe, servi um copo d'água, sentei-me na varanda e sentei-me ao vento. Os olhos da lua são brilhantes. As nuvens estão pairando. A cena noturna do campo era pacífica. Mas meu coração estava emocionado. Ela colocou o dedo indicador na minha testa. Você está de volta? Acabei de voltar. Sim. Por que Filinto é assim agora? Como uma pessoa que perdeu sua alma. Qual de vocês é atraído pela alma? Sim. Onde está? Você acabou de tomar banho? Ela riu. Acho que neste momento, sou muito engraçado porque eu estava pensando em você. Minha mãe saiu. Filinto, meu marido, vá dormir. De manhã, ele foi até a casa de sua tia e o levou para o campo. Agora tenho que voltar para casa. Sim, sim, mamãe saiu, calçou as sandálias e sentou-se ao meu lado. Ela ainda é normal, só que eu sou anormal. Tenho o hábito de me assustar. Não sei o que dizer. O que há de errado com você agora? A irmã Simone é linda. O quê? Agora eu sei que você é linda? Por que você naturalmente me louva? Sim, estou um pouco estranho hoje. Eu fiquei parado. A cena no banheiro e ao lado do canudo continuava circulando na minha cabeça, me fazendo ofegar. Esta noite, somos só eu e você. Eu ansiava por usurpá-la. Garoto de 17 anos. Isso é normal. Eu senti como se tivesse uma creta atômica em mim. Mas com ela, eu não ousei. Apesar de testemunhar muitas imagens corruptas dela, em meu coração, ela ainda é santa como um anjo. Talvez seja a adoração de um ídolo. Se você não tomar a iniciativa, nunca me atreverei a fazer nada. A noite caiu, cobrindo a paisagem tranquila. O luar é prateado, rastejando em todos os cantos. Toda a aldeia não estava mais acordada. Apenas eu e minha irmã sentamos na varanda, ouvindo o som da madrugada. Ela penteou o cabelo e sussurrou. No campo, gosto de ouvir. Na cidade, ainda é barulhento e movimentado. É mesmo? É disso que eu gosto. O que você gosta? Filinto, mude para mim. Voltei para minha cidade natal. Filinto foi para as ruas. Ah, agora no próximo ano. O que Filinto planeja fazer? Sim, provavelmente ainda subindo em cadeiras, carregando frutas. Mas também quero ir para a cidade, aprender a profissão de consertador de máquinas e abrir uma loja no futuro. Deixe-me dizer à minha mãe. Eu vou para a cidade. Fico na minha casa. Então é divertido. Enquanto falava, pensei diversos, temperamentais. Silenciosamente, eu me perguntei que tipo de pessoa ela era. Que tipo de gosto fazia o outro cara enlouquecer. Então eu me respondi: linda, branca, limpa como você. Isso mesmo, eu me arrependi, pensando nos meus lábios vermelhos. Sua boca é tão bonita. E ainda assim, olhando para sua pureza, nunca pensei que ela fosse má. Pensando nisso, fiquei extremamente chateado. Repentinamente, ela rugiu, levantou-se, sentou-se atrás de mim, com a voz trêmula. Filinto, cobra, onde está a cobra? Olha, está rastejando. Oh meu Deus, cobra d'água, vamos. Não há problema em essa criança morder. Há muitas pessoas no campo. Oh meu Deus, isso é incrível. Você sai e mata. Eu tenho mais medo de cobras. Tentei espancá-la para assustá-la, mas ela se arrastou para longe. Ela olhou para o lado. Ele se foi. Irmã, você pode ficar tranquilo. Ela se recostou no mesmo lugar, sorrindo suavemente. Vamos, vá dormir. Filinto, sentado aqui. A cobra voltou e eu desmaiei. Sim, sim, soltando a cortina. Acendi a lamparina a óleo e fui até a rede para me deitar. Enquanto deitava de costas, pensei no que vi esta noite. Todo o meu coração está limpo. Na sala, ela, não dormindo, eu acho, hoje à noite. Quero vê-la a noite toda, mesmo sabendo que não posso fazer nada.
Só de ouvi-la, de vê-la sorrir, de me sentar ao lado dela, de inalar a fragrância dela. Fiquei muito feliz. No entanto, não é possível. Pensei nisso sem parar e me arrependi. De repente, ela sussurrou: Filinto. Ela ligou baixinho. Eu estava ocupado pensando. Não tenho certeza. Então não atendi. Ela chamou mais alto: Filinto. Você está dormindo? Sim. O que há de errado com você? Você ainda não dormiu? Estou me preparando. Posso ir com você para o jardim? Sim. Para que serve? Fui ao banheiro. Tinha medo de cobra sozinha. Você deve estar triste por limpar. Gaguejei, rastejei, acendi uma lâmpada. Óleo, leve-a para mais perto da calha de urina. Eu disse: estou parado no quintal esperando por você. A filha da cidade, o ramo dourado da folha de jade. Pensei comigo mesmo, pensando em ir para o quintal. Ela parou. Vamos. Fique aí. A cobra veio. Como você sabe? Ou você pode virar o rosto ali. Ela apontou para a pilha de escombros sob o coqueiro. O lugar mais escuro do jardim. Sim, sim, meu coração estava batendo forte. A sensação de estar perto dela. Provavelmente nunca chegando mais perto. A cada movimento, o som penetrava em meus sentidos. O farfalhar das roupas, o leve cheiro do sabão em que ela se banhava, misturavam-se com o cheiro das mulheres. Um som suave e estrondoso soou. Prenda a respiração. Pense: oh meu Deus, isso é uma mulher? Ou é por minha causa? Você é gentil? Esperando você terminar. Pensei: talvez arrisque? Oh meu Deus, eu ainda sou um garoto do interior. Filinto, filinto. Terminei. Eu me virei. Ela estava pronta, mas minhas calças estavam diferentes. Felizmente, ela abaixou o rosto. Caso contrário, o luar é assim, estrelas escondidas. Ela foi primeiro. Eu segui, lamentavelmente, olhando para a boca. Algumas gotas de água espirraram na boca, fazendo-me ofegar. Naquela época, eu só queria ser como Benedito. Nos dias que se seguiram, tudo voltou ao normal. A zona rural pobre, que era pacífica, agora fica ainda mais tranquila quando a safra de arroz termina. De manhã, eu e meus amigos subimos em uma canoa até o canal para pegar camarão. Toda a associação soltou canoas. Bateu em valas. Cobriu lama. Pegou peixes cabeça de cobra e poleiro para comer. Ocasionalmente, os peixes cabeça de cobra se mordem. Todos saem do balde e vão para a costa para observar os peixes. Porta. Quem corre primeiro perde. Feliz. Muitos dias eu perdi. Perdi toda a colheita de peixes para ir para casa. Roupas sujas. Repreendido por sua mãe, mas ainda feliz. Um dia assim, vi que não estava triste, mas ainda sorrindo, parado no meio do quintal, pegando água do rio para tomar banho, cantando e beliscando. Ela colocou o dedo em mim. Divertido, certo? Sim. Agora o peixe Amadeu. Sim. Filinto vai levá-lo ao mercado do condado. Sim. Você ligou? Sim. Com a compra de poucas coisas. O mercado do meu bairro não tem nada. Esta tarde, seus pais voltaram. À noite, toda a minha família. Vá para a casa dela comer arroz. Amanhã você e Miriam irão. Sinto muito. Um pouco desapontado. O verão acabou. Por que você tem que me deixar? Quando será no próximo verão? Eu soltei minha camisa. Meu rosto triste. Ela arrancou a lama da minha mão. Lama aqui. Todas as pessoas estão sujas. Mas não há peixes. É preciso muito trabalho e as pessoas passam a manhã toda. Eu ouvi algo estranho. Suas palavras não parecem mais tão despreocupadas quanto antes, mas um pouco significativas. Eu estava me perguntando, de repente envergonhado, porque estava absorto em pensar, esquecendo que estava apenas usando calças. Ao me ver olhando para baixo, ela também ficou envergonhada e envergonhada. E entrou. Vamos brincar com o garotinho. À tarde, subi em uma canoa e a levei ao mercado. Minha mãe me disse para fazer um saco de cabelo e levar arroz para a casa dela. Porque amanhã ela voltará para a cidade. Meu coração está pesado. Por quase uma semana, eu a persegui todos os dias para tomar banho. E um dia quase fui descoberto.
saindo dos correios do distrito. Seus olhos pareciam estar chorando. Durante todo o caminho, ela não disse nada. Ao vê-la sussurrar, não me atrevi a perguntar, com medo de ser repreendido. Criança, o que você sabe? À noite, depois de comer, meus pais e os pais dela bebiam, conversavam e ficavam sentados por mais tempo. Ela me convidou, indo para o bairro brincar. Filinto, Miriam vai? Miriam não vai. Subi em uma canoa, levei-a para a praia. Canal, visualização da lua. Estou muito triste, mas é minha própria tristeza. Eu também estava triste, uma tristeza apenas para ela e para mim. Reunindo toda a minha coragem, perguntei, irmã Simone, por que você está tão triste? Ela segurou um talo seco de lentilha d'água, abaixou o rosto e sussurrou, Benedito, ele te deixou. Por que isso? Ele foi ao Camboja a negócios. Hoje, ela ligou e eles disseram isso. Ele me disse para ficar em casa e me casar. Ela chorou. Coloquei a mão sobre o ombro, encorajando. Ela encostou a cabeça no meu ombro, triste, e chorou por um longo tempo. Eu te amo muito. Na minha cabeça, pensei, eu te amo muito. Você sabe, Filinto, você me ama? Ela olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Claro, eu a amo. Estou fascinado, ansiando e adorando-a. Linda como a lua cheia. Como uma fada. Por que não posso me apaixonar? Eu hesitei. Ela continuou a perguntar. Eu te amo, não é, Filinto? Você sabe, às vezes que tomo banho, dou uma espiada. Sei tudo. Fiquei assustado. Como um ladrão pego. Como você sabe? Sabendo, mas ainda deixando isso em paz. Você deliberadamente me deu uma chance. Irmã Simone, estou tão apaixonada por você. Você sabia? Eu tenho saudades de você há muito tempo. Eu te amo, sem mencionar que ela me agarrou pelo pescoço. Sua mão descansou na parte de trás do meu pescoço, me dando um beijo apaixonado. Os dois corpos estavam envoltos em tangerinas na noite de luar. Minhas mãos eram mais ousadas para tocar minhas costas e deslizar para dentro da minha camisa para esfregar minha cintura e depois deslizar para dentro da minha camisa e deslizar para dentro da minha camisa. E ela continuou se apaixonando pelo beijo ardente no meio da noite e me deixou fazer o que eu quisesse. O vento soprava a cada golpe, como se nos envolvesse. Os dois corpos estavam em harmonia na área inferior da margem deserta do rio. Com cada som da minha respiração profunda e o musgo ao meu redor saindo de sua boca. Então agora, eu tenho uma irmã, a vida de um garoto de 17 anos. Assim, se foi, após a relação sexual, segurei a mão dela e caminhei ao longo do canal. Seus olhos estavam cheios de tristeza selvagem. Eu também. Por quê? Porque amanhã temos que nos separar. O afeto fluorescente desapareceu rapidamente. Fiquei confuso. Apesar disso, não achei que ela fosse uma mulher má. Nem me perguntei, por que você veio até mim tão rapidamente? Depois de terminar com seu amante? Mesmo se você pensar sobre isso. Não importa. Eu só preciso saber. Eu te amo. Eu te amo. Isso é o suficiente. Na manhã seguinte, toda a família pegou uma canoa e foi para a cidade. Fiquei longe, sem ousar chegar perto, com medo de não conseguir me conter. Então nos separamos. Não haverá mais verão, mas prometi a mim mesmo que tinha que trabalhar duro, economizar dinheiro, ir para a cidade, aprender um emprego, continuar a escrever meus sonhos. Amor inacabado com minha deusa, com meu coração. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante.
romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.